Bem, está sendo reportado um terremoto, porque isso já causou danos, pelo que já se começa a observar. Isso é, na Indonésia está sendo reportado um sismo, um terremoto, um movimento importante. Isso já teria gerado algumas primeiras imagens no Twitter de desabamentos, vocês sabem, de tetos, de paredes e esse tipo de coisa, segundo o que está sendo reportado. É um 5,8, isso em Sulawesi, Indonésia, não é? Exatamente. O que se sabe sobre isso? Ou mais ou menos, quais são os detalhes? Olhem, de início, assim, olhando pelo mapa, né, é uma zona clássica de terremotos, não é? Onde só de ouvir Indonésia já parece uma segunda ou sábado qualquer. Há alguns dias comentamos sobre um terremoto que aconteceu aqui. Esta área ainda é da Indonésia, não para este lado. O terremoto aconteceu, bom, para ser exato, foi nesta região quase na costa, em frente à costa da Indonésia. Desta vez, o terremoto aconteceu neste ponto, de acordo com o que foi relatado, a 10 quilômetros de profundidade. É um 5,8. E realmente houve danos, esperamos que não sejam graves, mas já estão sendo relatadas algumas imagens. Este então de quedas de reboco, telhados, paredes e afins. Não se fala de outro tipo de dano. Ainda não se sabe se houve alguma vítima ou algum ferido. Ainda não sabemos, é muito cedo para isso. Vamos ter que esperar um pouco mais de detalhes, um pouco mais de informação. Sim, mais adiante, porque agora, literalmente, todos os meios de comunicação desta região falam apenas sobre a magnitude e a profundidade. Ainda não há informações, pelo menos nos meios de comunicação da região, se há danos em pessoas ou em casas. Eu acho que sim, é bastante óbvio que sim, houve. Essa informação ainda está em desenvolvimento. Exatamente, não vamos esperar mais detalhes. Mas se esse movimento acontecer, vamos para outro assunto importante. Já resolvemos a questão do planeta de uma vez. Vamos conversar sobre o que está acontecendo nessa mega inundação que ocorreu lá no Paquistão. Ou aquilo que comentamos outro dia, já eram 200 pessoas desaparecidas ou mortas, e esse número continua aumentando, com mais desaparecidos sendo relatados, certo? Exatamente, já se fala de mais de 300 pessoas que teriam perdido a vida, 320 para ser exata, que perderam a vida por causa dessas chuvas torrenciais e inundações repentinas, principalmente no norte do Paquistão. A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres confirmou isso. E bem, a região mais atingida se chama Khyber Pakhtunkhwa, que tem 321 óbitos confirmados, ou seja, são mais de 320 na verdade. E em seguida vem Gilgit-Baltistão, com 12 mortos, e Caxemira paquistanesa, com 11 mortos. Vocês acham que esses números ainda vão crescer? Ou seja, não acabou, já que ainda há equipes de resgate entrando em áreas onde tem sido difícil chegar, porque as estradas estão intransitáveis. Esse número certamente vai aumentar. O balanço está aumentando, passamos de 200 para 320 em poucos dias, como você disse, e ainda pode aumentar, como disse o primeiro-ministro Chaves Sharif, que começamos a conhecer um pouco por causa da guerra com a Índia. E com a Índia. E tudo isso, esse governo diz que vai fazer de tudo para ajudar o povo. Dizem que vão mobilizar todos os recursos necessários, que vão estar operando tudo o que puderem resgatar e ajudar o povo. Que estão levando máquinas pesadas, assistência médica de forma imediata. O que é bom, você critica ou não? Mas é que há áreas onde não conseguem chegar, ou seja, há lugares onde como você vai colocar uma máquina se está tudo bloqueado? Então agora é um problema importante. Isso começou todo esse problema no final do mês passado, ou seja, isso é uma não. Mas o mês. Ah, é verdade, começou em junho. Você tem razão, né? Isso começou no final de junho, quando começa a monção. E aí já comentamos algumas inundações. Se contarmos desde 26 de junho, agora são 507 pessoas que perderam a vida. Ou seja, cerca de 500 pessoas morreram nas inundações desta monção desde 26 de junho. Até hoje, dia 16 de agosto. Imagine só, 507 pessoas morreram, há vários desaparecidos, incluindo 159 crianças, e 768 ficaram feridas. Bom, ou seja, esses são os números, e isso é o que se reconhece. Mas é por isso que agora ele está meio, eu sinto pelos comentários que tem feito ultimamente,
meio desesperado, querendo mostrar que está fazendo alguma coisa, porque você diz, ok, é um fenômeno natural e às vezes, bem, te surpreende. Mas quando são 507 pessoas falecidas, aí tem um erro. Tem algo que não foi feito direito, não se preveniu o suficiente, algo aconteceu porque é duro demais? Não, agora não. Não se compara à inundação de 3 ou 4 anos atrás, quando cerca de 70% do país ficou alagado. Lembram que foi muito difícil, muitas represas não aguentaram, ou seja, foi algo grande. A maior parte do gado que eu tinha naquela época, cerca de 80, 90% do gado, se perdeu naquela inundação. Foi, eu acho, né, a pior inundação dos últimos 10 anos. Provavelmente. Provavelmente, ou seja, foi algo muito, muito, muito forte. Foi no Paquistão também. Desta vez não está tão grave. Mas quanto às quantidades de perdas de vidas, está gravíssimo. Sim, sim, sim. E bem, agora conseguiram resgatar 1.800 pessoas. 34 e mais de 700 turistas foram evacuados de toda a região da Caxemira, onde muita gente vai passar as férias. Bem, é todo ano essa monção tira vidas. Não é surpreendente que seja a monção. O que surpreende é a quantidade de pessoas e o fato de não estarem suficientemente preparados. Se é algo que se repete ano após ano, por que não se preparam? As perdas, então, já se imaginava que seriam incalculáveis. É um país que mal quer sair de uma crise e já está se metendo em outra constantemente. Esses fenômenos recentes te afetaram bastante, percebeu? Sim, das coisas mais difíceis, sempre chega aos paquistaneses um desastre humano muito duro. E no final, tudo é evitável. Mas, na verdade, a Índia mudou muito, porque a Índia também. Era muito comum que, quando reportávamos um tufão, qualquer coisa, sempre havia centenas de perdas. E agora isso diminuiu muito, né? Há muita previsão, evacuações, fazem-se coisas. O pessoal da Índia está mais preparado, mas no Paquistão ainda vivem em outra época sobre o problema. Vamos para outros assuntos. Aliás, bom, vamos àquilo que comentávamos sobre como está sendo buscado. O que aparentemente os Estados Unidos ofereceram a Zelensky é que a Ucrânia possa ter um pacto em que basicamente possa aplicar o artigo 5 sem pertencer à OTAN. É muito interessante, porque no final, o que vale mesmo na OTAN, na minha opinião, é o famoso artigo 5. Ou seja, que meus parceiros, que meus aliados possam me defender. Se alguém me atacar, eles podem me defender. Hoje postei um short no qual explico cada ponto, como funciona, exatamente cada ponto, como funciona, quando se aplica o artigo 5 e quando não se aplica o artigo 5. Se puderem, confiram. O vídeo dura 1 minuto e meio, mas lá explicamos tudo isso. Então, nesse assunto, nessa garantia que ele quer dar aos Estados Unidos, seria semelhante ao artigo 5 da OTAN, mas sem a Ucrânia ser membro da organização. Poderia ser aplicado algo semelhante a esse artigo? Exatamente. Essa proposta foi apresentada por vários funcionários da Casa Branca. Nessas conversas que ele teve com Zelensky e com diferentes grupos ou líderes, principalmente europeus, esse Donald Trump. E o artigo 5, se vocês se lembram, é que se alguém atacar um membro da OTAN, isso é considerado um ataque a todos. Agora, existe todo um processo para que a resposta seja iniciada. Que, bom, se vocês quiserem saber, tá no short que o Pepe postou à tarde. E bom, apesar dessas semelhanças, as garantias que os Estados Unidos oferecem não são iguais ao artigo 5. Segundo fontes, foram acordadas com Putin. Aí está o curioso. O presidente Trump quer nos comprometer, seja com tropas ou recursos dos Estados Unidos, para defender a Ucrânia. Ele sempre deixou isso muito claro. E bem, os países europeus realmente propuseram criar uma força de garantia de segurança para a Ucrânia. Não admitir que sem apoio dos Estados Unidos da América é inviável. Se eles não ajudarem, nada acontece. Nem vamos falar de pessoal, mas sim de armas. Pois basicamente seria inútil e a OTAN estaria indiretamente envolvida nesse esquema de garantias, o que representa, obviamente, uma abordagem diferente do que seria a adesão completa que se deseja. Bem, se essa garantia for dada, talvez seja tentador. Seria de se pensar. É algo a se pensar, pois ao menos garante o fim da guerra. Isso quase não foi comentado, mas é interessante, bem ao estilo do Trump. E me pareceu que isso foi correto o que o Trump fez. Trump disse a Vladimir Putin: vamos conversar sobre um cessar-fogo, foi isso que ele afirmou.
Sim, então vamos falar sobre um cessar-fogo. Um cessar-fogo. Um cessar. E de repente, já que está... Como está a reunião? Não falaram em cessar-fogo, mas em buscar o fim da guerra. Porque é muito diferente quanto cessar-fogos já vimos entre Israel e Hezbollah, entre Israel e Hamas. Podem haver muitos cessar-fogos, mas o cessar-fogo é... Bem, eu dou uma pausa agora, mas amanhã talvez eu continue na confusão. Ou seja, as armas estão ali prontas para serem disparadas de novo. Mas já falar de um processo de paz, de parar de vez e terminar a guerra, é outra coisa. Então ele troca. A jogada típica de Trump não surpreende, mas desta vez foi usada para algo positivo. Acho que o bom disso é não chegar a um confronto, mas sim acelerar o fim desse conflito. Principalmente se fosse dada à Ucrânia a garantia de que não poderá mais ser invadida, ou seja, que obrigatoriamente entraria no conflito. Se a Rússia cedesse à tentação em 1 ou 5 anos e tentasse conquistar outro território novamente, que você diga, bom, obrigatoriamente vai entrar no conflito, seja a Europa ou os Estados Unidos, né? Então você já pensa melhor, já se certifica de que, por lógica, não vai haver mais confrontos. E não, é só isso mesmo. Eu acho que deveria se buscar, já que estão nas negociações, que não se ataque nem a Moldávia nem aos países bálticos. Ou seja, que façam algo muito mais amplo, que talvez seja mais difícil de cumprir. Pois é, mas evidentemente os europeus também não são inocentes, eu acho. E a essa altura, eu acho que essa escalada de preparação para a guerra vai continuar, mesmo que houvesse um cessar-fogo e a guerra acabasse oficialmente. Eu imagino que já ficou medo de que a situação volte a se repetir. Então, continuariam se preparando para a defesa? Digamos, Eles já prometeram e repetiram isso 2 vezes. mas sem a garantia. O que assinaram em 2015 nunca foi garantido que iria entrar na guerra. Não, isso não é garantia. Garantia é quando dizem, como em Taiwan. Ou seja, se você entrar aqui, automaticamente na minha Constituição, na minha lei, diz que eu tenho que entrar à força, atacar, igual ao artigo 5. Por isso eu digo que isso é outra coisa. Isso é totalmente diferente de dizer esse não, pois aí nos compromete. Não, porque se for assim não serve para nada. E além disso, a Ucrânia não vai ficar por aí. Quer dizer, a Ucrânia não vai se desarmar. Não vai se desarmar. Essa é uma linha vermelha intransponível. Quer dizer, se de repente a Rússia pretende, mas queremos que a Ucrânia se desarme, não, 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 pelo contrário. Ou seja, daqui a 5 ou 10 anos, a Ucrânia que conhecemos agora vai ser muito diferente. Ou seja, ela vai estar muito preparada, porque não deixarão repetir isso com ela. Ou seja, quero dizer, é como a Polônia agora, que depois de 2 guerras mundiais, que ficou do lado certo, bom, agora na Polônia estão com paranoia. Se não era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eram os nazistas, depois a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de novo. Ou seja, igual. Com a Ucrânia aconteceu a mesma coisa. A questão é que é muito difícil confiar em Vladimir Putin, na palavra dele. E em Donald Trump, na palavra dele. No fim, ele pode assinar o acordo e desistir depois, como já tentou recuar sobre Taiwan. Mas não pode, mesmo que queira. Não, não, não. E, por sinal, sobre Taiwan, até você viu o que Xi Jinping disse, supostamente, que ele falou que não ia... Se meter, não sei. Não, pois é muito interessante, porque... Sim, bom, mas... Porque é muito interessante, porque é, bem, no final, um sinal de que se estão pretendendo entrar, ou seja, se estão dizendo que não vão entrar neste período, ao contrário, me parece como que, bom, vamos entrar, não é mesmo? Então, não, não, não. Ou seja, neste caso, vamos tentar surpreender. Ou seja, é isso que eu digo. Eu acho, mas se digo, Taiwan não deve confiar nisso, obviamente, e muito menos os Estados Unidos. Tudo bem, vamos a outros assuntos importantes.